Vamos conversar um pouquinho aqui sobre luxação do quadril e fratura da cabeça do fêmur. Então vamos lá, se eu tenho uma flexão, adução e rotação interna, a gente tem um mecanismo de luxação posterior pura, né? Sem fratura associada. Se eu tenho uma flexão parcial, pouca adução e uma rotação interna, a gente faz uma fratura, luxação posterior. Se eu tenho uma hiperabdução com flexão ou extensão e rotação externa, eu posso fazer uma luxação anterior do quadril, tá? E aqui, um pouquinho de anatomia patológica, né? Na realidade esse slide é longo, mas na verdade eu quero que vocês retenham duas informações. Né? A gente tem ruptura, lesão do lábio, no ligamento redondo, né? A cápsula ela pode ser deslocada, interpor a redução, a gente sabe disso, mas eu queria que você guardasse isso, que na luxação posterior, a cápsula sofre uma rotura na sua face posterior ou ínfero-posterior, porque é isso aqui que eles gostam de cobrar em prova. Já na luxação anterior, né, o psoas funciona como fulcro e a cápsula rompe anterior e inferiormente. Essas duas informações eu queria que você guardasse, porque é isso que eles vão perguntar para vocês de anatomia patológica de luxação do quadril. A cabeça, dependendo do mecanismo de trauma, pode sofrer fratura, né? A gente pode ter uma impacção da cabeça, né? Se tiver uma luxação anterior, tem risco aí de osteonecrose. Cisalhamento com luxação posterior também pode levar a risco de osteonecrose. Às vezes tem fratura do acetábulo associada. Né? E aí, existem diversas classificações, uma das mais famosas é a classificação de luxação posterior de Thompson e Epstein. Em tipo 1 a gente não tem fratura ou pequenos fragmentos do rebordo posterior do acetábulo. No tipo 2 a gente tem uma luxação com fragmento grande e único do rebordo posterior. No tipo 3 a gente tem uma luxação com fratura cominuta da parede posterior, com ou sem um fragmento maior. No tipo 4 a gente tem uma fratura do teto do acetábulo associada, e no tipo 5, luxação posterior do quadril com fratura da cabeça femoral. Mostrando aqui a imagem para vocês da classificação de Thompson e Epstein. Né? Outra classificação que a gente usa é a classificação de Stewart-Milford. Né? Tipo 1 a gente tem luxação sem fratura, no 2 fratura luxação com fragmento mínimo, que não causa instabilidade, tipo 3 fratura luxação com fragmento que causa instabilidade no quadril, tipo 4 com fratura da cabeça ou colo femoral associada. E aí, quando a gente pega o tipo 5 de Epstein e Thompson, né, que fala que tem fratura da cabeça associada, a gente pode usar aí a classificação de Pipkin para classificar as fraturas e luxações da cabeça femoral. Pipkin 1, a gente tem um traço caudal afóvia femoral, Pipkin 2, cefálico afóvia femoral, Pipkin 3 com fratura associada do colo e o Pipkin 4 com fratura associada do acetábulo. Aqui mostrando para vocês as manobras de redução mais famosas, né? Eu recomendo que você dê uma revisada no nosso material, nessa parte de manobras de redução, mais para se familiarizar com os epônimos, né? que é o Alice, Stinson, né? Alice reverso, vale a pena dar uma olhadinha. A que eles mais gostam de cobrar é a manobra de Alice, tá? Mas vale a pena você conhecer as outras, tá? Vamos lá, na luxação anterior traumática do quadril, ocorre uma ruptura da cápsula. Vez ou outra eles gostam de colocar essas perguntas mais maldosas, né? Para tentar te pegar aí. Mas aí lembra aquele slide que eu pedi para você guardar duas informações? Geralmente é o que eles perguntam de anatomia patológica de luxação do quadril. Fora isso, decorar aquelas classificações que eu coloquei, que é o que é mais cobrado em prova. Resposta letra B, tá? Cápsula anteroinferior. Com relação à fratura do acetábulo, a gente sabe que tem muita coisa, né, para revisar. Vou trazer aqui os principais pontos. Queria dizer para vocês primeiro o seguinte, que metade das fraturas do acetábulo tem lesão associada, né, e que os idosos geralmente têm mais tendência a apresentar fraturas isoladas, com menos lesão associada. Mas as lesões associadas são múltiplas, né, 35% de lesão de extremidade, TCE, lesão torácica, trauma abdominal, lesão do trato geniturinário e trauma raquimedular também estão associados. Cuidado com a lesão do trato geniturinário, né, porque às vezes está associado com fratura exposta do acetábulo. Se eu tiver uma comunicação dessa lesão com o acetábulo, eu tenho uma fratura exposta, inclusive o trato gastrointestinal também, tá? Muita gente esquece de avaliar isso, né? Fratura de bacia, fratura de pelve, né? O exame de toque retal muitas vezes é importante, tá? Lembrar da lesão do sinal, né, de Morel-Lavalée, né, que é um desenluvamento fechado do quadril e da coxa. Tem que tomar cuidado para drenar isso aí, senão ele é um importante sítio de infecção, pode levar o paciente a ter complicações drásticas, né, tem que tomar cuidado com isso. Avaliar o mecanismo de lesão, tá, da fratura, depende da posição do quadril e da direção da força que atua. Sempre solicitar a série, né, AP, ALA, onde a gente avalia a parede anterior e a coluna posterior, e a obturatriz,
onde a gente avalia a parede posterior do acetábulo e a coluna anterior, né? E aí a gente consegue depois classificar essas fraturas de acordo com o Judeu e Letourneux, né? Bem, coisas importantes aqui, né? Primeiro, o sinal da gaivota, que ele costuma aparecer nas fraturas de parede anterior com M transversa posterior, isso indica um prognóstico ruim, tá? Ficar sempre atento para esse sinal. O sinal do esporão, que é um sinal que fala a favor de fratura de dupla coluna, né? E a gente trata conservadoramente as fraturas do acetábulo que são estáveis e concêntricas, né? Sem envolver o domo. A gente pode fazer uma radioscopia por estresse, né? Avaliando o ângulo talar, para avaliar se a fratura compromete o eixo de carga do acetábulo, e aí decidir sobre tratamento conservador ou não, traçando o ângulo de mata, né? Recomendo vocês fazerem essa revisão, tá? E a gente trata cirurgicamente todas as fraturas instáveis e incongruentes, com incongruência articular. O acesso cirúrgico depende, obviamente, do padrão da fratura, né? E com relação ao mecanismo de lesão, vez ou outra eles gostam de perguntar isso na prova, né? Trauma axial, você vai ter um trauma axial, mas depende da posição do quadril no momento desse trauma. Se o quadril estiver fletido, eu vou ter uma fratura da parede posterior. Se ele estiver fletido e abduzido, eu vou ter uma fratura transversa, né? E posso ter também um componente posterior. Se ele estiver fletido e aduzido, vou ter uma fratura luxação, posso ter uma fratura da cabeça associada. Se o quadril estiver fletido, aduzido e rodado interno, eu vou ter uma luxação sem fratura, né? Aquela luxação pura. Se o quadril estiver estendido e abduzido, eu vou ter fratura do teto acetabular. Com relação ao acetábulo, eu também posso ter fratura com trauma direto no trocante maior, através do colo, né? O trocante maior, colo e transmite a força para o acetábulo. Se o membro estiver rodado externo, eu vou ter fratura anterior do acetábulo, o componente anterior. Ou se tiver rodado interno, eu vou ter fratura dos elementos posteriores do acetábulo. Coloquei para vocês aqui uma imagem da classificação de Judeu e Letourneux, né? Que ele separa em fraturas simples e fraturas elementares, né? E fraturas associadas. Vale a pena você dar uma olhadinha. Isso não costuma ser muito cobrado, né? Era muito cobrado na prova oral, né? Que agora, por enquanto, abolida a prova oral, né? Isso costumava ser cobrado. Acredito que na prova prática ninguém vai pedir para você montar um acetábulo, né? Dificilmente, né? Talvez peça para você discutir acesso ou discutir alguns aspectos radiográficos, como o sinal da gaivota, né? Sinal do esporão, falar um pouco do mecanismo de trauma. Né? São fraturas complexas que têm um tratamento difícil, tá? E vale a pena a gente conhecer. Com relação às lesões do anel pélvico, é importante a gente saber conduzir, né? Essa aqui sim pode cair na sua prova prática, porque tem uma aplicação prática, quem dá muito plantão sabe disso, tem que estar atento para isso, tá? E de maneira bem sucinta, né? O raciocínio é esse. Se o paciente tem, né, uma pelve estável, né, uma fratura estável, e o paciente está estável, provavelmente você não tem que operar esse paciente. Se o paciente está estável, mas com a pelve instável, tem uma fratura instável, você consegue aguardar e planejar a cirurgia, operar no segundo tempo. Se a pelve dele está estável, mas o paciente está instável, busque outra fonte de sangramento, tá? Se o paciente está instável e a pelve está instável, faça a fixação externa de emergência. E lá na hora do momento, na sala de emergência que você diagnosticar isso, já pode passar um lençol. Passa o lençol, faz aquela manobra do lençol entre os grandes trocânteres, né? Para você já fechar a pelve, tá? Existem alguns sinais radiográficos de instabilidade da pelve, que a gente lista para vocês aqui. Abertura da sínfise maior do que 2,5, né? Mostra associação de lesão do ligamento sacro-espinhoso. Fratura da espinha isquiática, fratura avulsão lateral do sacro, fratura do sacro com gap, né? Fratura do processo transverso de L5, às vezes é um traço inocente, muita gente deixa passar, cuidado que isso é um sinal de instabilidade da pelve. E aí a gente tem duas classificações importantes, né? A classificação de Thiele ou Thillot, né? A classificação em que se baseia a classificação O, que é 61, né? E tem a classificação de Young and Burgess, que a gente fala na sequência. Thillot, ele avalia a estabilidade da pelve, né? Classificação de Thiele. Então, A, fraturas estáveis, tá? E aí sendo A1, avulsão da apófise, A2, fratura isolada da asa do líaco e A3, fratura transversa do sacro. B, com instabilidade rotacional, sendo B1 a lesão em livre aberto, B2 com instabilidade rotacional unilateral, geralmente é por trauma e compressão lateral, B3 com instabilidade rotacional bilateral, né? Com compressão lateral, né? Um padrão em alça de balde. E C3, que é instável rotacional e verticalmente. E aí C3 não, perdoe, C, que é instável rotacional e verticalmente. C1 com instabilidade rotacional e vertical unilateral, C2 com instabilidade vertical ipsilateral e rotacional contralateral, e o C3 com instabilidade vertical bilateral.
sempre ficar atento, né, com aquela lesão de Malgaigne, né, que é aquela lesão do saltador suicida, tá? Cuidado com essa lesão, vez ou outra eles perguntam, né? Vale a pena dar uma revisada. E a gente tem também a classificação de Young-Burgers, né, que divide aí pelo mecanismo de trauma. Então, compressão lateral, CL, né? CL1, fratura do sacro do lábio do impacto. CL2, a gente tem uma fratura increscente. CL3, né, compressão lateral tipo 3, a gente tem uma lesão tipo 1 ou 2, com lesão contralateral em livre aberto, né? Tipo de compressão anteroposterior, né, que é outro tipo de Young-Burgers, né? A gente tem tipo 1 com pequena abertura da sínfise, tipo 2 com abertura anterior e lesão dos ligamentos, né, mas estão íntegros, né, estiramento dos ligamentos sacroiliacos posteriores, e o tipo 3, abertura completa da articulação sacroiliaca. A gente tem o tipo cisalhamento vertical, né, que tem um desvio vertical da hemipelve, essa fratura é um prognóstico grave, né, tem que ser avaliado imediatamente. E a gente tem os tipos de mecanismos combinados, né, que combinam esses mecanismos de trauma. Vamos lá, na lesão do anel pélvico, segundo a classificação de Young-Burgers, a fratura em crescente da asa do ilíaco corresponde a uma questão clássica, né, compressão lateral estágio 2, tá, fratura em crescente da asa do ilíaco, e ela tem esse nome crescente, na verdade, porque quando você vê a fratura na asa do ilíaco, ela parece como se fosse uma lua crescente, né, uma lua em fase crescente. Espero ter ajudado aí, a gente consegue resolver várias questões de quadril, e até a próxima aí. Grande abraço.